Olá, estamos de volta ao segundo encontro internacional de territórios criativos para o desenvolvimento sustentável. Meu nome é Clarice Stefani Teixeira, sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, líder do grupo Vista São Conhecimento, e junto com o Jorge Piquet, da Urbs Nova e Distrito Criativo C, de Porto Alegre, estamos aqui nesse segundo encontro, onde eu já chamo a Mary Sandra Guerra Aston. Olá, chegou. Boa tarde, Clarice, tudo bem? Tudo bem? Uma satisfação em te ter aqui mais uma vez juntas, né? Coisa boa. Uma mini bio, né? Bem resumida aqui, doutora em comunicação social pela PUC Rio Grande do Sul, professora titular na Universidade Fevale, docente nos cursos de hospitalidade no mestrado em indústria criativa, coordena o grupo de pesquisa em indústria criativa do CNPq e o laboratório Cidades Criativas na Fevale. Já fizemos interação, né? Inclusive em aulas com o grupo e tal. Membro do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Fevale, do Observatório de Turismo da USP, dos Conselhos Municipais de Turismo de Novo Hamburgo e de Campo Bom. Pesquisa e publica sobre cidades criativas nas temáticas que envolvem produção e consumo turístico, bem como desenvolvimento socioeconômico. Conhecida, né? Bastante conhecida, publica, tem bastante aplicação prática. Dizer que estou muito feliz, ainda estamos aí na rede ibero-americana de economia criativa, né? Com grandes ícones aí do Brasil. Dizer, então, que é uma satisfação em te ter. Te passo a palavra, agradeço aqui em meu nome, em nome do Piquet, e dizer que é realmente muito bom voltarmos ao nosso segundo encontro e, mais uma vez, estarmos juntas, e a palavra é tua. Muito obrigada, Clarissa. A satisfação é toda minha. É uma grande oportunidade, né, que vocês, Piquet e Clarissa, estão dando para toda a comunidade que discute territórios criativos, né? Eu passo diretamente, né, Clarissa, a apresentar, então, os nossos painelistas, né? Junto aqui conosco vem, então, o professor Dr. Magnus Emendorfer e o Décio Coutinho. O professor Magnus é pós-doutor em Administração Pública, Empreendedorismo e Turismo pelas universidades do Minho, de Évora e Algarve, Portugal, e em Políticas Públicas e Economia Criativa pelas universidades de Tilburg e Breda, na Holanda. É doutor em Ciências Humanas, Sociologia e Políticas Públicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, administrador e mestre em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor associado ao programa de pós-graduação em administração pública na Universidade Federal de Viçosa e é líder do grupo de pesquisa em gestão e desenvolvimento de territórios criativos no núcleo de administração e políticas públicas no Brasil. E ainda faltou aqui, né, falar que ele é o fundador da Cátedra da Unesco de Políticas Públicas e Economia Criativa. Temos também junto conosco o Décio Coutinho, que é administrador e mestre em Gestão do Patrimônio Cultural, especialista em sociedades pós-industriais e organizações criativas em Roma, Economia Criativa em Barcelona, coordenador de Cultura no Sebrae Nacional, subsecretário da Cultura em Goiás, liderou o Prêmio Brasil Criativo em Goiás, é curador e realizador de 5 edições do Fórum Internacional de Cidades Criativas, colunista na Band News FM, palestrante no Fórum Mundial 4.0 no Canadá e consultor em cultura e criatividade no Brasil e exterior. O tema desse painel será o futuro do turismo nos territórios criativos. Mas antes de começarmos, eu gostaria de passar então um pequeno vídeo que fala muito sobre o tema do painel e que foi enviado pela doutora Edna. Pode, por favor, passar o vídeo. A economia criativa e o turismo são 2 setores dinâmicos que se reforçam mutuamente. Enquanto a economia criativa aprimora as experiências turísticas,
O turismo é uma importante fonte de receita para a economia criativa em muitas cidades e países. Turistas são consumidores de uma variedade de produtos criativos, inclusive de serviços culturais e recreativos. Quando os turistas visitam um novo destino, eles reforçam a economia criativa local, comprando artesanato, peças de arte ou assistindo a espetáculos, apoiando assim artesãos e artistas. O turismo cultural, focado em visitas ao patrimônio histórico, museus e arquitetura, está em voga. Tradições culturais, incluindo a culinária, muito contribuem para atrair turistas em busca de experiências autênticas. A economia criativa costuma sediar eventos e festivais que se tornam atrações turísticas. Festivais celebrando música, cinema, literatura, moda e muito mais atraem multidões. Grandes eventos culturais provocam um aumento de visitantes e receita, beneficiando a economia criativa e os serviços de hospedagem, alimentação e transporte. Além disso, festivais de sucesso geralmente se tornam recorrentes no calendário turístico, promovendo visitas repetidas e destacando o destino como polo cultural. A economia criativa também gera inovação nas ofertas turísticas, introduzindo novas experiências e produtos que captam a imaginação dos viajantes. Parques temáticos, instalações de arte imersiva e exposições interativas agregam valor à experiência turística, destacando o destino como uma aventura memorável. As interações entre turistas e profissionais criativos podem inspirar novas ideias, colaborações e iniciativas interculturais. A demanda por pacotes de ecoturismo está crescendo. Mais viajantes estão conscientes do impacto ambiental e apoiam práticas ecológicas. Em contrapartida, o excesso do turismo de massa pode levar à mercantilização da cultura, diluindo sua essência e prejudicando a identidade cultural e a biodiversidade local. Além do mais, o impacto da mudança climática a cada dia se torna mais visível. As regiões costeiras e as ilhas são particularmente vulneráveis ao aumento do nível do mar. Condições climáticas severas e desastres naturais estão afetando os destinos turísticos, os padrões de viagem e as experiências dos visitantes. Verões e invernos mais quentes podem tornar alguns destinos menos atrativos. Os negócios locais começam a perder receita e empregos, afetando a renda de muitas pessoas que dependem do turismo, da cultura e da economia criativa para sobreviver. Políticas articuladas de economia criativa e turismo sustentável que protejam a natureza e o patrimônio cultural são essenciais para gerar benefícios sociais e ambientais para todos. Conforme vimos, né, a Edna nos explica sobre a necessidade de políticas articuladas de economia criativa e turismo sustentável, porque ambas se reforçam. A economia criativa promove, então, a inovação, aprimora experiências culturais e o turismo, por sua vez, é fonte de receitas. Os turistas são consumidores de cultura, de artesanato, de gastronomia, de eventos culturais, enfim, do patrimônio. Então, essa necessidade, né, dessa política articulada para o desenvolvimento sustentável do turismo. Dando sequência, então, ao nosso painel, eu gostaria de convidar para abrir esse momento o Décio Coutinho, que irá trazer as suas contribuições sobre o futuro do turismo nos territórios criativos. Olá, pessoal. Prazer imenso estar aqui. Queria agradecer o convite do Jorge Piquet, professora Clarissa, e aos nossos colegas aqui, a Mary e o Magnus. Eu vou compartilhar algumas reflexões da experiência que eu venho tendo
já há algum tempo, né? E eu começo com o Celso Furtado, que fala sobre o processo de mudança, e que esse processo de mudança, que nós chamamos de desenvolvimento, ele só se apreende cabalmente quando ele é relacionado à ideia de criatividade. Celso Furtado já falava isso na década de 1960, e a gente está aqui hoje, né, depois dos anos 2000, trabalhando esse conceito da criatividade que, para ele, já era tão claro, uma pessoa visionária, né? E as cidades, se a gente começar a trabalhar a questão do conceito das cidades, as cidades são um espaço de celebração de diversidade, mas também, ao mesmo tempo, pode se tornar um espaço de segregação. E o turismo, ele pode ser uma ferramenta tanto para incentivar a diversidade, como também para ser um elemento, né, que pode gerar essa segregação, dependendo da forma como ele for conduzido. Por isso que é importantíssimo o tema desse painel, para a gente pensar no turismo e nas cidades, né? Entendendo que as cidades são redes de múltiplas comunidades, redes de redes, que as cidades são vivas, que as cidades respiram, que as cidades são como organismos vivos, e assim devem ser compreendidos, né, esses territórios criativos como plataformas para a inovação, para a cidadania, para a dignidade, como se fosse, né, um grande elemento que respira, que tem sangue correndo nas veias, que são suas vias, suas ruas, e a gente percebeu isso claramente durante a pandemia, quando houveram, né, os lockdowns, as cidades tiveram que ficar isoladas, a gente percebe como ela perde vida no momento em que a gente tem que ficar isolado dentro de casa. Entender também, né, como o Patrick Guedes fala, que o território ele é muito mais do que um lugar no espaço, ele é um drama no tempo. Né? Entender que o território ele pode ser elemento de várias narrativas e que o nosso desafio é pensar como a criatividade pode ser um elemento de disrupção desses territórios, né? E como essas disrupções que a economia criativa e que o turismo geram podem ser, né, elementos para gerar novos negócios, entendendo que assim o território criativo pode se transformar num celeiro de novos negócios. A gente vê isso, por exemplo, na comunidade de Chã do Jardim, Areia, na Paraíba, onde eles conseguem, né, com a liderança da Luciana Balbino, já uma série de novos negócios, né, compreendendo o território justamente como esse elemento que recebe o turismo, como esse elemento vivo, e aí a gente percebe a importância da arte dos artistas na criação de conteúdos, na criação dessas narrativas, né, para a apropriação desses territórios, mostrando seus vazios, seus limites, ocupando, né, o turismo, a economia criativa, ocupando um espaço, às vezes, que os próprios governos não conseguem alcançar, né, indo, assim, além das suas possibilidades simplesmente econômicas. Entender que os destinos criativos, os territórios criativos, eles atraem mais turistas e atraem mais negócios, e que essa atração, como eu já falei, né, ela precisa ser muito bem planejada e cuidada, né, dentro de um espaço de uma cuidadoria, de uma economia do cuidado, para que possa ser bem conduzido um turismo que seja apropriado àquela vocação do território. Quando a gente trabalhou, por exemplo, no distrito de Olhos d'Água, no interior de Goiás, teve toda essa preocupação, né, porque está muito próximo a Brasília, que é um dos maiores PIBs do país, e como que a gente pode conduzir, né, a questão do turismo criativo, do turismo, num território tão sensível e tão delicado. Entender que também as pessoas que visitam esses territórios, elas estão em busca de histórias, né, de vivências, de emoções, de experiências, e mais do que comprar produtos, a gente deve preparar essas histórias para serem contadas para essas pessoas. Então, a junção desses valores, né, para o futuro, para a gente pensando em como gerar encantamento, né, como gerar protagonismo e experiências inesquecíveis e diferenciadas. Assim, qual que seria o desafio para a gente pensar, né, esse futuro desses territórios criativos em relação ao turismo? A questão da oferta desse encantamento, que eu já falei, pensar em como ser diferente, como construir esse diferencial comparativo e competitivo, e aí a gente tem toda a questão da cultura, da natureza, e de tantas outras questões importantes, como as ancestralidades, as nossas origens, né? Quem não tem origem não tem futuro. Se a gente está discutindo o futuro, a gente tem que discutir as nossas ancestralidades, as nossas origens, as nossas identidades, e pensar como ser original, genuíno, único, singular, especial, né, diferente, para que os moradores possam receber esse benefício inicialmente e depois, no segundo momento, né, aos turistas. Carlo Petrini, do Slow Food, presidente do Slow Food Mundial,
ele fala, né, que o turismo do futuro se encontra na comunidade. É você fazer um trabalho para que a comunidade possa se sentir feliz, possa se sentir pertencente, possa valorizar o seu cotidiano, porque aí o turismo viria como uma consequência. Importante trabalhar com os sentidos, né, os 5 sentidos, as sensações, explorar a história, a cultura, os mitos e as lendas, produzir e ofertar conhecimento. A gente precisa não só ofertar o conhecimento que existe, mas também gerar novos conhecimentos e pensar como a gente consegue articular com as produções, ditas produções associadas, né, todas elas juntas com todo esse processo, pensando o futuro do território. A qualidade, que não tem como abrir mão, né, e como a gente pode utilizar de estratégias inovadoras para comercialização e divulgação, né? A gente sabe que as pessoas buscam, às vezes, um canal para pesquisar, mas ele adquire, né, a sua viagem em outro canal. Então, a gente precisa saber trabalhar esses diversos canais para poder, de forma estratégica, atrair esses visitantes que a gente busca atrair. E a criatividade, que é a essência de tudo. O resultado desse processo, no futuro de um território criativo, é você ter aquele cliente fiel, você aumenta o faturamento, gera mais satisfação, né, não só para a comunidade, para os empresários, mas também para o turista, aumenta a competitividade, qualifica a oferta, gerando cada vez mais sustentabilidade e regeneração. Assim, partindo, né, da linha do Carlo Petrini, do Slow Food, que fala que o turismo do futuro inicia com os moradores da cidade, a partir da qualidade de vida desses moradores, a partir da capacidade desses moradores serem felizes, desse cuidado que eu já falei, que é muito importante a gente ter todo esse cuidado no processo, né, não só com os moradores, mas também com todo o patrimônio, com a terra em que eles habitam. O turismo será como quase que uma consequência. A estratégia, como o Manuel de Barros fala, a gente precisa transver o mundo, né, enxergar o que está invisível e pensar em estratégias de valorizar as nossas comunidades e os nossos repertórios locais. Mais do que isso, né, valorizando esses novos repertórios, desenhar novas cartografias do que é possível, juntando passado, presente e futuro, pensando de como a gente pode criar, né, uma relação entre o passado, presente e futuro com esse repertório, com esse território, e valorizando as nossas produções domésticas, as nossas práticas locais. Assim, a gente vai ter esses novos repertórios e essas novas relações que vão gerar, no futuro, a autonomia. A autonomia está ligada diretamente à compreensão dos nossos valores, da nossa identidade, das nossas origens. É um processo de maturidade. Assim, é importante identificar esse terreno, desenhar esses novos mapas, saber reiniciar o sistema e atualizar a versão. Por que a cultura, né, a criatividade é tão importante? Porque ela sempre apresenta novos valores, é progressista, carrega a identidade de um povo que nos conduz, junto com a ciência, a um novo modelo de vida. Assim, a gente pode pensar lá no Amartya Sen, quando ele fala que desenvolvimento é liberdade. E aí surgem essas novas tendências, né, do turismo ativo, da segmentação de mercado cada vez maior, apesar do turista fazer parte de vários segmentos, um consumidor cada vez mais consciente, educado, exigente, uma maior preocupação com toda a questão da natureza e da cultura, as novas tecnologias e um novo modelo de agentes de viagens que passa a ser muito mais um consultor. Setores do turismo, para já encaminhar para o final da minha fala, que tem essa pegada para o futuro, né? O turismo regenerativo, as viagens com propósito, o etnoturismo, o turismo de base comunitária, o turismo de experiência, o turismo gastronômico, o nomadismo digital, turismo de bem-estar repaginado, considerando também todos esses negócios que geram bem-estar, a questão do turismo ferroviário, que vem crescendo muito no mundo, a busca de destinos pouco conhecidos, a ampliação de viagens locais, regionais e nacionais, de todas as ações e tecnologias para a acessibilidade que são essenciais. E também o turismo urbano, que a gente não pode desconsiderar, e aí surge, né, um movimento importante no país, que é a criação da Rede Brasileira de Cidades Criativas, que em breve a gente vai estar, com certeza, aí trabalhando junto com essa rede. Resumindo, é isso, eu queria deixar aqui à disposição para perguntas, caso houverem,
e volto a palavra aqui para a nossa condutora aqui do processo da mesa. Obrigada, Décio, muito bom te ouvir. A gente aprende muito sempre contigo. Gostei muito da tua fala. Tu levanta essa questão, né, da força da criatividade. Então, conforme tu nos explicou, a criatividade potencializa o turismo, né, e os novos negócios, destacando o turismo criativo, né, nessa parte de novos nichos, né, que gera, então, toda essa potencialização no turismo através do encantamento. Eu gostei muito quando tu falou, né, essa relação entre passado, presente e futuro, né? Nós não podemos nunca nos esquecer de quem nós fomos, né? E trazer toda essa raiz cultural, essa tradição, valorizando, que é a proposta, né, do turismo criativo, essa valorização da cultura. E a criatividade como geradora de desenvolvimento, né? Gostei bastante dessa parte que tu comenta, moradores felizes, né, atraem, então, o turismo, que é uma consequência. Então, diante da tua fala, a gente toma consciência, né, mais uma vez, que o futuro é criativo. É isso, Décio? Com tantas mudanças que vêm acontecendo no mundo, né, na história da humanidade, talvez a gente esteja vivendo a maior mudança de toda a história da humanidade nesses últimos 5, 10 anos. A criatividade, ela é mais do que estratégica, ela é vital, né? Muito bem. Muito obrigada, Décio. Eu vou passar, então, a palavra para o Magnus. Olá, Magnus. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde. Espero que nós possamos aí ter um profícuo encontro sobre esse tema do futuro do turismo nos territórios criativos. Fico muito feliz aí pela oportunidade, agradeço aos organizadores aí na presença e nos bastidores da professora Clarissa, do Jorge Piquet, dos colegas que estão aqui nesse painel, professora Mary, o Décio, também professor e prático, acima de tudo, dessa temática, principalmente no campo da economia criativa. E vamos lá, eu vou compartilhar com vocês algumas impressões que eu tentei sintetizar em alguns slides para situar um pouquinho esse debate, essa discussão. Foi muito bacana ter visto o vídeo da Edna Duisenberg logo no início desse nosso painel. A fala do Décio também vai me ajudar a fazer algumas articulações e conexões, e vamos em frente. Vamos lá. Eu gostaria de situar que eu estou com a professora Mary na coordenação de uma rede internacional ligada à economia criativa e políticas públicas. É uma cátedra da Unesco desde 2002, desde 2022, e atualmente eu estou vinculado, né, enquanto pesquisador, a 4 instituições nesse momento, buscando avançar nos objetivos, no alcance desses objetivos da Unesco, numa perspectiva em rede, né? Não só com as cofundadoras, mas também com as parceiras. Nesse momento, a Universidade do Texas e o CDPLAR da UFMG, numa perspectiva mais multidisciplinar, ligado aos programas na qual eu tenho atuado, principalmente o Programa de Administração Pública da UFV e o Programa PPG Tour Patri, de Turismo e Patrimônio da Universidade Federal de Ouro Preto. Essa rede ela é formada aí por 17 universidades, e dentre os seus objetivos nós veremos que o turismo aparece também como um elemento importante dentro dessa articulação em rede, não só buscando trabalhar nas regiões nas quais nós temos aí universidades públicas e privadas presentes, mas também estamos expandindo para outras universidades que queiram, não só universidades, mas também organizações empresariais do terceiro setor, que queiram se envolver com
com os objetivos que nós estamos buscando alcançar nessa trajetória com essa cátedra. O objetivo dessa cátedra, acima de tudo, é um sistema integrado, né, trabalhar de uma forma integrada em rede, né, envolvendo pesquisa, treinamento, informação, documentação, colaborando aí com pesquisadores, e pesquisadores aqui não só das universidades, mas também pessoas que atuam com pesquisa em organizações não acadêmicas, e aí entra uma oportunidade de conexões e articulações com outras instituições, para a gente não ficar só restrito ao universo do acadêmico, que também tem seus limites, e, ao mesmo tempo, a gente está, né, especificamente buscando promover, né, o desenvolvimento regional e sustentável, cada universidade, né, em rede, nas suas localidades, nas suas áreas de abrangência e de capacidades de atuação, buscando trabalhar um centro de excelência em rede, para tentar observar os efeitos e impactos desse desenvolvimento local e regional. Também a gente busca trabalhar aí programas de treinamento e de pesquisa e, acima de tudo, articular com atividades como turismo, eventos culturais, a gestão cultural e apoiando outros projetos da Unesco, como o projeto das cidades criativas, que é um dos é um dos programas importantes, né, enquanto uma política global da Unesco, e que no Brasil nós temos aí várias cidades já com diferentes vocações que estão procurando trabalhar essa questão da economia criativa, mas também com algumas cadeias produtivas específicas. Mas, afinal, né, a gente fica falando, então, temos um painel aí de turismo, estamos falando de territórios criativos, o evento, essa conferência internacional é sobre territórios criativos, mas, afinal, né, o que são territórios criativos? Isso parece ser uma pergunta banal, mas muita gente ainda não sabe o que são territórios criativos, ou ainda não tem um claro entendimento sobre isso. E aí, um dos trabalhos que eu tenho desenvolvido, pena que aqui na tela parece que ficou um pouco desfocado, é um trabalho que eu, professora Mary, desenvolvemos em 2014 para tentar fazer essas primeiras aproximações dos territórios criativos e das suas relações com o turismo. Então, esse trabalho foi publicado na revista de Turismo e Desenvolvimento, lá na Universidade de Aveiro, né? E desde então nós temos provocado. Isso não surgiu por acaso, porque em 2013, dentro de um projeto de um Brasil Criativo que estava em andamento no contexto nacional brasileiro e também em articulação com os países lusófonos, estava se buscando o desenvolvimento de territórios criativos por meio de um ponto em comum que era a língua portuguesa. Então, em 2013 também já estava esse movimento, pena que foi esfriado dentro do contexto nacional, principalmente no governo federal, e que a gente espera nesse novo governo, nesse novo ano, a partir de agora, para os próximos anos, reaquecer e retomar talvez uma nova onda da economia criativa, mas não desconsiderando o que já foi feito, né? O Décio ressaltou a questão do Celso Furtado, lá na década de 60, que influenciou a agenda do Brasil Criativo dos últimos 20 anos, e que, de certa forma, ainda está presente nessa continuação. Vamos ver se minha apresentação... Eu estou vendo aqui o recurso que nós estamos utilizando desfocou um pouco a minha apresentação. Eu não sei se temos outra forma de expor minha apresentação que não seja utilizando esse recurso aqui da transmissão, porque realmente a gente está perdendo um pouquinho em qualidade. Isso não é da minha fonte. A minha fonte está super nítida aqui para mim, e o sistema, né, do streaming está desfocando. Mas eu vou tentar mostrar para vocês, tentar comentar para vocês aí um pouquinho do conteúdo que está aí. É uma pena, mas de toda forma, pessoal que está nos assistindo, esse material a gente vai disponibilizar, aliás, já está de domínio público no repositório da Comunidade Europeia do Zenodo, e vai estar disponível para vocês acessarem, né? Eu vou continuar aqui então esse ponto. Vamos ver se os próximos slides não vão desfocar. Mas a ideia aqui nessa imagem com vocês
é mostrar o seguinte: nós temos um Plano Nacional de Cultura que tem trabalhado, dentre as suas metas, principalmente a meta 8 do Plano Nacional, que foi o último decênio, né, de 2010 a 2020, a meta de 110 territórios criativos reconhecidos. E os territórios criativos, segundo o Plano Nacional de Cultura, o PNC, que é mais uma ideia de uma política de Estado e não somente uma política de governo, ela trabalhava bairros, trabalhava a ideia de ruas, trabalhava a ideia de diferentes escalas territoriais, até em nível de cidade, seja micro, intramunicipal ou supramunicipal, possibilidades de desenvolvimento de diferentes níveis territoriais criativos. Só que a meta de 2020, ela era para ser 110 territórios, mas segundo os ministérios, né, antigo Ministério da Cultura, que voltou recentemente, mas durante a sua transição para o Ministério do Turismo, eles só conseguiram mapear 23, mas sem deixar claro quais seriam esses 23. E isso nos deixa até com dúvida se quais seriam, de fato, os territórios criativos. O Décio ilustrou com os casos da Paraíba, com os casos de Goiás, temos outros casos pelo Brasil que poderiam ser enquadráveis e serem reconhecidos dentro desse plano nacional. Mas eu acredito que, dentre outras coisas, como já foi dito em outras falas, em outros painéis durante essa conferência, como o próprio Jorge Piquet falou na sessão anterior, nós precisamos de políticas públicas para os territórios criativos, para as vocações ligadas às cidades criativas, para as cadeias produtivas associadas a todo a produção, não só em termos financeiros e econômicos, mas também pensando nos efeitos, nas implicações de todas essas cadeias produtivas, para que a gente possa ter aí uma condição de sustentabilidade numa perspectiva mais multidimensional desses territórios e dessas economias. Nesse sentido, eu faço a provocação seguinte: 2024, 2035. Esse seminário, essa conferência está sendo muito importante para a gente conseguir construir não só um diálogo, mas, acima de tudo, referências e conteúdos para, quem sabe, influenciar políticas públicas. Né? Nesse sentido, a gente procura, com esse debate e outros que virão até 2024, pensar, construir por meio das audiências, das conferências que vão existir, para compor o próximo Plano Nacional de Cultura, que vai ser de 2025 a 2035. Porque o plano atual do último decênio, 2010 a 2020, ele foi prorrogado para 2022, foi reprogramado para 2024, mas até o ano que vem ele vai precisar ser redesenhado para os próximos 10 anos. Então entra aí a importância não só desse evento, dessas atividades, essa mobilização acadêmica, empresarial, das organizações sociais, para que a gente possa avançar. E não podemos esquecer que na proposta do Brasil Criativo, os territórios criativos já estavam contemplados, e o turismo está lá dentro como um elemento importante. Outra coisa importante que a gente tem observado e isso foi alvo de uma carta manifesto do Fórum Mundial de Cidades, Distritos e Territórios Criativos, na primeira Conferência Internacional da Economia Criativa e Políticas Públicas em Ouro Preto, em dezembro do ano passado, onde nós conseguimos mobilizar alguns distritos criativos. A gente percebe que onde que acontece os territórios criativos? Quem promove, quem tem articulado esses territórios criativos? De certa maneira, são os distritos criativos. Porque em nível local, mas em nível de bairros ou até da articulação de algumas ruas, são eles que estão fazendo acontecer em diálogo com a comunidade, onde os comunitários são os protagonistas para a propulsão e dar potência aos ativos culturais que eles têm ali e que, de certa forma, estão movimentando a economia criativa. Aqui, só para ilustração, o Distrito C de Porto Alegre, o Distrito Criativo de Santa Maria, o Distrito Criativo de Passagem Mariana, em Minas Gerais, né, o Distrito Estreitar de Florianópolis. Então, são algumas ilustrações de que precisam de políticas públicas, onde essa carta manifesto já indica muitas das demandas e necessidades cujo manifesto está público e já foi enviado para alguns ministérios do governo federal, do atual governo, para que possa, pelo menos, ser uma possível escuta ou possibilidade de diálogo. Outra coisa que é importante, que pena que desfocou novamente, foi o que aconteceu há 2 semanas atrás, que foi a Rede Brasileira
de cidades criativas da gastronomia que movimentou um encontro e também um manifesto indicando e que se tornará público na próxima semana para envio aos governos, principalmente aos governos ao governo federal, aos governos estaduais, onde as cidades criativas da gastronomia estão situadas, e os governos municipais, para que haja uma sensibilização de que precisamos pensar políticas públicas para o desenvolvimento e avanço da cadeia produtiva da gastronomia, não somente ela, mas ela como sendo um dos pontos fundamentais, já que ela articula outras vocações também, como, por exemplo, o artesanato, o design, a música, muitas coisas acontecem nesses empreendimentos de uma forma mais ampla. Mas, por outro lado, a gente tem que pensar também, né, que turismo é esse, né? Qual o turismo do amanhã? Né? Foi muito bacana o Décio ter comentado das inúmeras formas alternativas que nós temos de lidar com o turismo massificado, o turismo que, de certa forma, é indesejado e que está gerando uma turismofobia em muitos países desenvolvidos, e não somente ele, já está extravasando para países em desenvolvimento ou do sul global, e que começa a criar aí uma xenofobia, que não é interessante para ninguém, se a gente pensar no próprio desenvolvimento humano. E, nesse sentido, pensar um turismo alternativo é pensar e colocar em discussão aspectos que nos incomodam em relação à massificação do turismo, dentre elas a perda da autenticidade, a homogeneização da cultura, a questão da infraestrutura necessária para dar conta dessa movimentação, desses fluxos de pessoas, que principalmente as regiões metropolitanas já sofrem e que os municípios de menor porte, quando têm determinadas atividades, também não estão excluídas dessas situações desejáveis. Então, a gente tem proposto aí uma ideia de um turismo alternativo mais integrador, porque é possível pensar um turismo do futuro sem massificação? Talvez, mas não vai ser tão rápido, não vai ser no curto prazo, infelizmente. Seria muito bacana se a gente pudesse mudar amanhã, já no dia seguinte, partir todo mundo com turismo alternativo, mas não vai ser. A gente vai ter um processo de transição, um processo de amadurecimento, né, e um processo de desenvolvimento humano, coletivo e social. E para isso, talvez a gente terá que conviver e tentar dialogar aspectos que sejam possíveis de um turismo que está massificado, instaurado, dominante no contexto global, com turismos alternativos, que vão e estão dialogando na periferia das práticas de turismo, mas muitos fazendo a sua diferença e a sua contribuição para o nível local. E aí entra muitas coisas que a gente precisa pensar nessa. E aí entra a questão das políticas públicas, né, que muitas vezes fica focando políticas que fortalecem a massificação, mas que tem deixado de lado o turismo alternativo, muitas vezes por não compreendê-lo, ou por não criar mecanismos de escuta e de diálogo. E aí, como que nós podemos talvez avançar nesse sentido? Aí tem algumas alternativas que as pesquisas, os trabalhos que temos desenvolvido têm mostrado. Talvez pensar numa lógica de laboratórios para inovação, seja um espaço de diálogo, de cocriação, de ideação de ações coletivas. Uma outra questão é pensar também em estratégia de competição. A estratégia de competição tem crescido e amadurecido em empreendimentos e no setor turístico está começando a aparecer com mais intensidade. Alguns estudos mais recentes têm demonstrado isso. Uma forma de agregação de valor, pensando no contexto da sustentabilidade, essa bioeconomia, os recursos, a estratégia baseada em recursos naturais, e pensar em não desconsiderar a ideia do carbono neutro, também, como a gente já tem observado em alguns estados no Brasil, como o Mato Grosso do Sul, que tem aí como meta declarada já de estado do carbono neutro e até negativo. Outra coisa que é importante, e que tem novos desafios, inclusive pela rota bioceânica, que em 2025 está para vir, e que vai ligar alguns modais e vai gerar fluxos do Pacífico, do Oceano Pacífico para o Oceano Atlântico. E isso vai, de certa forma, trazer várias oportunidades e também, não só oportunidades, mas também desafios para que a gente possa pensar aí turismo alternativo
para esse trecho, para esses elementos, para esses espaços que estão aí sendo planejados e que ainda está distante, né, inclusive das agendas acadêmicas. Outra coisa que é importante destacar tem a ver com essas metodologias, né? Pena que o slide não está aparecendo aqui para vocês poderem assistir. Mas pensar metodologias pensando na criação de lugares, uma metodologia pensada no placemaking. E aí, claro, temos publicações, tem materiais para isso. Eu acho que aqui o intuito é mais de destacar tudo isso que eu falei. Não vou ter como explicar nesse painel, mas a ideia é provocar o interesse, a curiosidade, a reflexão, mostrar que essa ideia de laboratórios para inovação não está desconectada de aspectos de sustentabilidade, de experimentações, de valores compartilhados. Esse aqui é um outro slide que ficou desfocado, infelizmente, com essa plataforma, que é a questão do turismo de base comunitária, do turismo criativo, das congruências, das possibilidades de conexões que eles possuem, e pensar, né, que é possível desenvolver territórios criativos, regiões criativas, enquanto base para uma política pública, não só setorial, mas intersetorial, pensando inclusive também em aspectos transversais. Quando eu falo transversalidade, intersetorialidade, é pensar que o turismo ele pode e deve não só dialogar, e aí os outros setores também pensar o turismo como um ente, ou melhor, um setor importante para trabalhar com questões de saúde, com questões de educação, com questões da agricultura, com questões que afetam e que, de certa forma, são afetados pelo turismo. Então, a gente precisa pensar numa lógica menos setorial e mais integrada, mais intersetorial, mais transversal. Mas isso não é fácil, porque isso implica numa capacidade de a gente colaborar, de a gente trabalhar juntos. E isso ainda é uma aprendizagem coletiva que todo mundo está, aos pouquinhos, avançando, cada um no seu time. Né? E pensar que dentro desse contexto, não podemos desconsiderar aspectos da inovação e do empreendedorismo na gestão pública. Isso é importante porque nós precisamos ter pessoas onde agentes do governo, agentes da sociedade civil e agentes empresariais precisam sintonizar nas suas comunicações. E muitas vezes, no setor público, nós não temos pessoas que estão preparadas para bem compreender a inovação e o empreendedorismo, não só para a melhoria das organizações públicas, mas também no diálogo e na mediação. Dentre outras coisas, compreender o próprio time do mercado. O time do mercado é diferente do time das organizações públicas, mas a gente precisa criar mecanismos e pontes de diálogo, porque senão as coisas ficam travadas. E o tempo passa, e a gestão acaba, e a gente acaba tendo descontinuidades. Então, a gente precisa ter uma capacitação e pessoas formadas dentro dos quadros públicos também, que entendam e consigam ter condições de trabalho para atuarem como intraempreendedores no setor público, pensando em diferentes setores, inclusive no próprio turismo, que é um lugar dinâmico e que requer também pessoas preparadas para isso. Né? E nesse processo, o placemaking entra também como um instrumento para o desenvolvimento desses lugares em diálogo entre governo, sociedade e mercado. Né? E assim a gente tem possíveis diretrizes para esse desenvolvimento que são importantes de ser considerados para a gente pensar a melhoria de determinadas dimensões, onde esse todo que está sendo apresentado em tela enquanto diretrizes para fazer um lugar mais não somente autêntico, mas que seja bom de conviver, não só para os moradores, mas também para aqueles que se envolvem com aqueles lugares, é considerar essas dimensões enquanto elementos e indicadores para um possível diálogo e uma possível prática, acima de tudo. Né? Então, aqui a gente mostra, né, uma proposta de trabalho, de instrumentos para pensar e tornar efetivo esse turismo do futuro que precisa ser acionado no presente imediatamente, para que a gente possa, de uma maneira mais efetual, fazer com que as coisas aconteçam e não sejam adiadas como têm sido adiadas e somente acionadas em situações de crise que
que, por um lado, durante a pandemia foi positivo, né? Que algumas coisas aconteceram e que, se não fosse a pandemia, não teriam acontecido positivamente, né? E aí eu não vou entrar na seara dos problemas que a pandemia trouxe também, mas ela trouxe também oportunidades, né? E a criatividade talvez nunca foi tão testada quanto foi durante essa pandemia para muitos setores produtivos, e a economia criativa foi uma delas, sem dúvida alguma. Então, pessoal, eu agradeço, né, a oportunidade, né, depois todo esse material que eu estou compartilhando com vocês não está desconectado de ações a fim de contribuir com as ODS, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, principalmente os Objetivos 8, 11 e 12 e 17, de uma maneira mais direta. E, de certa forma, espero aí que com esse diálogo, com esse evento e com esses painéis, a gente consiga construir aí mais pontes, né, para que a gente possa ir além no sentido de promover e desenvolver a economia criativa nessa nova década aí. Obrigado. Parabéns, Magnus. Bonita apresentação, gostosa, mas deixa muitas perguntas, muitas questões. Eu fiquei com uma dúvida, quando tu fala turismo alternativo, a que tu se refere exatamente ao turismo alternativo? A novas alternativas de turismo? O alternativo, no primeiro momento, é pensar um turismo mais responsável. E o Décio, né, acabou comentando na sua fala anterior a minha, várias, né? O turismo de base comunitária, o turismo, o etnoturismo. Então, são os nichos de turismo que têm se revelado pelo mundo como sendo formas menos massificadas, menos intensas, menos sobrecarregadas e que trazem menos impacto negativo, né, a partir da realização da atividade turística. E esse turismo alternativo, né, ele tem diferentes expressões, mas é aquele turismo que a gente está querendo ver as coisas indesejáveis daquele turismo predominante ou que está recorrente no dia a dia, menos presente ou menos frequente, a fim de que a gente possa aproveitar. E a ideia do slow, ela é muito pertinente, porque o turismo massificado ele tem muito essa pegada do fast, do rápido, do fugaz. E o turismo alternativo tem, ou as diferentes expressões do turismo criativo, ela tem mostrado que a temporalidade é muito importante, que é essa questão do apreciar, da dimensão mais qualitativa do tempo, né, esse slow, né, dessa apreciação, o que gera autenticidade, o que gera essas experiências autênticas, como foi o vídeo da Edna Duisenberg, né, o que permite ter um cuidado, como o Lécio comentou, essa economia do cuidado, né, um fast, você pode até atender bem, fica desse fast, que é o turismo massificado, né, de fazer muitas coisas padronizadas e que acabam perdendo o sentido, muitas vezes. Magnus, a gente tem duas questões ali no chat, né? Mas eu teria uma pergunta para ti. Tem uma dificuldade muito grande, eu lido bastante com turismólogos, né? Eu estou nesse meio e também dentro da universidade e próxima aos conselhos municipais de turismo, e tu falou muito sobre desafios, né, que nós temos pela frente, mas eu vou me ater nessa questão da profissionalização do turismo e do papel das políticas públicas para essa profissionalização. Como e onde os territórios criativos estão inseridos nesse processo, porque o que a gente observa? Que esse caminhar, né, da economia criativa, desse vínculo com a cultura da criatividade, também mais voltado para as secretarias de cultura e as secretarias de turismo, a profissionalização do turismo, principalmente no setor público voltado à economia criativa, me parece que está um pouco mais devagar. Não sei o que tu pensa a respeito disso. Mary, essa pergunta para nós dois ou foi direcionada só para mim?
Opa, é sobre a tua fala, mas responde também ao Décio, né? O Décio também tem uma grande participação como guia e atua, né, bastante na área do turismo. Então, vou aproveitar, então, já aqui. Ok, essa é para ti. Obrigado pela pergunta, Mary. E eu gostaria, assim, de destacar que os distritos criativos, do meu ponto de vista, em interação, em articulação com com, com a educação do ensino médio, com a educação superior, com as instituições de ensino de uma forma mais ampla, né, pensando não só na interação entre a universidade e essas organizações, sejam elas empresariais, sociais, porque os institutos criativos têm diferentes formatos e especificidades, ela precisa fazer girar aquela hélice, né? Seja ela tripla, seja ela quádrupla, seja ela quíntupla, fazer a hélice da inovação, do motor da criatividade circular. E são espaços, né, de identificação e de promoção também de capacitações, do meu ponto de vista, e ao mesmo tempo de produção e geração de conhecimento. Eu tenho percebido isso mais próximo aqui da Universidade Federal de Viçosa e de Ouro Preto, o Distrito Criativo de Passagem Mariana, como eles estão dinamizados, estão gerando engajamento na comunidade e estão desenvolvendo, eles estão num desafio nesse momento de reconhecer alguns territórios dentro do distrito criativo, dentro do distrito de Mariana. Distrito Mariana, de Passagem de Mariana, é um dos territórios que pertence ao município de Mariana. Lembrando, Mariana foi aquele município que teve o rompimento da barragem Bento Rodrigues, naquele crime ambiental que aconteceu em Minas Gerais, que afetou toda a bacia hidrográfica do Rio Doce, e a cidade de Mariana ainda está na lama, no sentido de ter os seus ajustes em relação aos danos, não só ambientais, mas sociais e econômicos que teve. E aí, o Distrito Criativo de Passagem Mariana, eles estão buscando fazer a parte deles, né, um trabalho que eles estão reconhecendo alguns espaços desse distrito, engajando diferentes vocações e ativos culturais e buscando trabalhar um turismo alternativo, comunitário, tem uma base urbana, mas também tem algumas pegadas rurais, que eles estão desenvolvendo a sua forma de praticar o turismo, né, onde o Distrito Criativo tem sido um dos articuladores e quase um hub de integração com empreendimentos empresariais e empreendimentos sociais, ali ativando inclusive o envolvimento da juventude. E isso tem sido muito bacana, né? E aí que entra a oportunidade de casos como esse servirem de espelho para políticas públicas. Por exemplo, algumas políticas de saúde, elas se tornaram nacionalizadas e referências e perenes no Brasil devido a experiências locais. O programa Saúde na Família, por exemplo, ele nasceu no município, lá do Nordeste. Depois ele foi apropriado pelo governo federal e depois serviu de exemplo para todo o Brasil. Por que a gente também não pode fazer a mesma coisa com experiências de distritos criativos no Brasil, serem documentadas, validadas com diferentes agentes, para que elas possam ser propulsores de políticas não só em nível municipal, mas em nível de Estado e em nível de governo federal. Isso é possível. E eu acho que aí entra uma janela de oportunidade nesse ano, e principalmente ano que vem, para isso fazer parte de uma política de Estado dentro do Plano Nacional de Cultura. Por exemplo. Perfeito, Magnus. Respondido. Muito obrigada. Tem uma pergunta aqui para o Décio. Há muitos profissionais do turismo que deixam de trabalhar por não atenderem a critérios formais certificados, e com isso a cidade e a cadeia econômica perdem. O que o senhor pensa sobre isso? Eu acho que o professor Magnus já respondeu, né, quando ele traz a preocupação, e a sua fala também, professora Mary, sobre a qualificação e a capacitação, né? Eu acho que a gente ainda está qualificando para o passado, né, e há um grande vazio nessa área de capacitação e qualificação, principalmente pensando num turismo criativo, num turismo para o futuro. Então, eu acho que a gente não pode abrir mão dessa qualificação e dessa capacitação, tem que criar formas de ofertar para essas comunidades pequenas, para esses
essas cidades menores, né? Eu acho que a preocupação da pessoa é isso, porque as pessoas perdem a oportunidade de trabalho por não atingirem aquelas, né, necessidades e qualificações tão importantes. Eu acho que tem que se pensar em como ofertar essas qualificações e como achar caminhos para que essas pessoas possam, caso não tenha essa qualificação no local onde ela está trabalhando, né, que ela possa encontrar né, ter apoio de políticas públicas para que ela possa se qualificar em outro local ou trabalhar, principalmente hoje, na ferramenta do digital. Então, realmente uma política pública que está precisando ser trabalhada de uma forma muito intensa. Eu acho que a gente não pode abrir mão da qualidade, a gente não pode pensar em trabalhar o turismo sem segurança, sem toda a qualidade necessária. Entendo que essa preocupação é grande, que essa dificuldade, né, de ocupação das pessoas, principalmente nas pequenas comunidades, mas acho que a gente deve pensar em alternativas para essa qualificação chegar nesses lugares, e acho que isso é um grande desafio para o Brasil. Ok, muito obrigada, foi uma satisfação muito grande, né? Agradecemos principalmente ao segundo Territórios Criativos Sustentáveis por nos permitir dividir essas experiências. É um evento realizado pela Universidade Federal de Santa Catarina, pela EGC Via e URBS Nova, Distrito C. Continua acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais. Nosso próximo painel inicia em alguns minutos. Fique ligado que voltaremos logo mais neste mesmo link. Obrigada, Décia, obrigada, Magnus, e obrigada especialmente ao Jorge e à Clarissa por nos oportunizarem tanto conhecimento. Maravilha, voltamos em minutos. Até mais.